Olá, seja muito bem-vindo. Você quer viver o seu propósito, arder na oração ou pregar com conhecimento bíblico profundo? Mesmo que você não tenha um cargo ou posição de liderança, já é líder de si próprio, administrando as suas emoções, sua mente, seu corpo e seu espírito. Clique no link da descrição e conheça nosso curso online. Eu quero partilhar com vocês agora a palavra de Deus e convido você para abrir sua Bíblia comigo no Salmo 127 e 128. Esses dois salmos, segundo os estudiosos, embora não conste no texto bíblico o nome do escritor, mas são atribuídos, até numa espécie de consenso quase unânime, a Salomão. E esses dois salmos, na verdade, devem ser lidos em sequência, porque eles tratam do mesmo assunto sequenciadamente. Então eu vou ler esses dois salmos, e depois você deixa a sua Bíblia aberta comigo, por favor, para acompanhar a exposição. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele os dá, ou o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vejas, durante os dias de tua vida, e veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Amados irmãos, a família, ela foi obviamente instituída por Deus, não é invenção nossa, é criação divina. E Deus criou a família muito antes até mesmo de criar o Estado e a própria igreja. Foi a primeira instituição divina. Nós chamamos, numa linguagem bem nossa, de célula máter da sociedade, célula mãe da sociedade, porque dela decorre todo o desenvolvimento social. Todas as outras instituições emanam da própria família. Então a família é a base, a família é o alicerce. A família deve merecer nossa máxima atenção, nosso máximo cuidado, nosso maior investimento. Quando a Bíblia está estabelecendo os princípios e critérios para se formar a família, está lá em Gênesis 2:24 assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí tem três pilares que devem sustentar a família. Primeiro pilar é que casamento é a união de um homem com uma mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Obviamente, para constituir um casamento à luz do ensino de Deus, o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher, um masculino e um feminino, porque só um masculino e um feminino podem se unir e procriar, e prosseguir esse mandato cultural. Logo, por mais que a sociedade aplauda, ou por mais que a sociedade legitime a relação homoafetiva, ela está na contramão do preceito divino. Mas esta relação não é apenas heterossexual, o casamento é também
monogâmico, porque o texto diz: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Notem vocês que há dois extremos, ambos perigosos: a poliginia e a poliandria. Poliginia é um homem ter mais de uma mulher, ter várias mulheres. Poliandria é uma mulher ter vários homens. Tanto uma coisa quanto outra está fora do projeto de Deus. Vocês se lembram de Salomão? Diz a Bíblia que ele teve 1000 mulheres, 300 princesas, 700 concubinas. Eu acho curioso que ele podia ficar com uma mulher diferente e só repeti-la depois de 3 anos. Aí as pessoas que gostam da vida boêmia poderiam pensar: bom, esse era o homem verdadeiramente feliz. Não dava nem para a mulher chatear com ele, porque quando ela chateava, ele já pulava para outra, e para outra, e para outra. Sabe o que ele vai dizer nesse cenário todo? Dentre todas essas mulheres, ele não encontrou nenhuma. Frustração com as mulheres? Não. Frustração com ele. Porque quem quer ter mais de uma mulher não tem nenhuma. Porque este é o projeto de Deus. Não há espaço no coração do homem para amar mais de uma mulher, não há espaço no coração da mulher para amar mais de um homem. Por quê? Porque o projeto perfeito do Criador é a monogamia. Mas você pode até argumentar: bom, mas homens de Deus no passado foram poligâmicos. E aí? Será que eu posso ser um homem de Deus e ser poligâmico? As pessoas que usam esse argumento de Abraão, de Davi, de Jacó, de Salomão, fazem uma leitura errada da Bíblia. A leitura da Bíblia não é a leitura exemplarista, mas a leitura preceitual. O que significa isso? Quando Deus instituiu o casamento, que princípios ele estabeleceu? Gênesis 2:24, monogamia. Quando os 10 mandamentos foram dados, que é a lei moral que deveria governar o povo ao longo dos séculos, o que é o 10º mandamento ensina? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se Deus estivesse ali referendando e aprovando a poligamia, ele teria colocado no plural, mas ele coloca no singular. Numa época em que a poligamia já dominava os povos ao redor de Israel. Portanto, quando Deus vai estabelecer pilares para a sociedade, ele estabelece a monogamia. Mas e quando chega o tempo da graça? Como é que a Bíblia se posiciona? Perguntaram para Jesus assim: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus, que nunca se deixou cair numa armadilha, quando faziam para ele uma pergunta de algibeira, ele devolvia a pergunta capciosa e botava numa situação constrangedora quem queria constrangê-lo. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta era de algibeira. Eles não queriam saber a resposta. Na verdade, eles queriam pegar Jesus no contrapé. Aí Jesus responde com outra pergunta: não tendes lido? Em outras palavras, vocês não conhecem a Bíblia? Vocês não sabem o que Deus já falou? E quando Jesus diz não tendes lido, Jesus leva-os de volta para Gênesis 2:24, para o preceito da criação. Não tendes lido que desde o princípio Deus os fez homem e mulher, e por isso disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne, e o que Deus uniu não o separe o homem. Então notem comigo que do ponto de vista preceitual, a Escritura ensina a monogamia. Mas o texto termina e diz o seguinte: tornando-se os dois uma só carne. O que o texto quer dizer com isso? O casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico e ele é monossomático. A palavra soma no grego, corpo, monossomático significa uma só carne. O que significa praticamente isso? Significa o seguinte: a relação sexual entre um rapaz e uma moça antes do casamento não é
o preceito divino. Embora essa prática hoje é tão corrente na sociedade, embora um rapaz, uma moça hoje que vá virgem para o casamento, ele é até escarnecido no seu meio, mas nós não deveríamos ter vergonha da verdade, nós não deveríamos ter vergonha da honra, nós não deveríamos ter vergonha daquilo que é certo, porque a Bíblia diz que o jovem, o rapaz e a moça que entra por esse caminho da fornicação, sexo antes do casamento, está debaixo da ira de Deus, da ira de Deus. Agora, o sexo fora do casamento, a Bíblia diz que é adultério, e só aqueles que querem se destruir cometem tal loucura. Porém, se Deus proíbe o sexo antes do casamento e fora do casamento, Deus abona e aprova o sexo no casamento. De tal maneira que no casamento o sexo é uma ordenança, não vos priveis um ao outro. Então esse é o projeto de Deus para um casamento. Agora, vamos partir para um outro aspecto, que é o texto que nós acabamos de ler. Aqui esse texto, esses 2 salmos, falam de 4 fases bem distintas de uma família. Os versos 1 e 2 tratam da primeira fase de uma família. Qual a fase? A fase do casamento. A fase do casamento. Então vamos ver. Primeira fase é o casamento. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A primeira coisa que um rapaz ou uma moça devia pensar na hora de casar é o seguinte: nós não estamos construindo uma casa, nós estamos construindo um lar, uma família. Assim como você, como um prudente construtor, segundo Jesus, não pode construir sobre areia, porque se você construir sobre areia, a chuva cai no telhado, o vento sopra na parede, e o rio bate no alicerce, e essa casa cai, você, ao constituir uma família, não pode construir essa família, a não ser num alicerce sólido, e esse alicerce sólido, não é nem mesmo o amor, esse alicerce sólido é Deus. Prestem bem atenção nisso. Você conhece gente que casou por amor e depois terminou o casamento ferido, magoado, ressentido nas barras de um tribunal? Porque confiaram no seu sentimento, confiaram nas suas emoções, confiaram neles mesmos para construir uma família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, se eu estou falando para rapaz e moça aqui, se eu estou falando para pais de rapazes e moças aqui, vamos entender isso. A primeira necessidade que nós precisamos ter para começar uma família é construí-la sobre o próprio Deus, porque se Deus não edificar, você vai edificar em vão. Sentimento não segura um casamento na tempestade. O que segura um casamento na tempestade é o próprio Deus. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é quem planta os nossos pés sobre a rocha, porque Ele mesmo é essa rocha. Por que que a casa lá, na parábola que Jesus conta no final do Sermão do Monte, não cai? Porque ela foi construída sobre a rocha, e a rocha é Cristo. E nós precisamos entender isso. Nós não precisamos tanto de uma casa mais bonita. Já perceberam isso? Quantos preparativos para um casamento? Convidados, local, cerimonial, música, flores, ornamentação, convites. O ritual, quem vai pregar, quem não vai pregar, quem vai cantar, quem não vai cantar, o que vai ser servido. São tantos preparativos e às vezes não se para um minuto sequer para pensar o seguinte: como é que nós estamos edificando essa família? Como é que nós estamos começando essa família? Tem que ser sobre Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que faz um casal feliz não é o tamanho da casa que moram, não é a quantidade do salário que recebem,
não é a profissão que exercem, não é o status que possuem na sociedade, é se esse casamento está sendo construído sobre o verdadeiro fundamento que é Deus. Segunda coisa aí, notem comigo, a necessidade de valorizar mais o ser do que o ter. Olha o verso 2 comigo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então pense comigo que dois jovens se casam. Eles não nasceram num berço de ouro, eles precisam construir juntos a sua vida financeira. Aí eles pensam o seguinte: bom, vamos ralar, vamos trabalhar. Então vamos trabalhar o máximo, vamos fazer o máximo, e vamos dedicar o máximo, e vamos nos empenhar no máximo. E aí o que acontece com esse casal? Um trabalha no horário, outro trabalha no outro, um sai para um lado, outro sai para o outro, e aí saem de madrugada. Já o dia não amanheceu ainda, já estão levantando, estão acordando, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos construir um patrimônio, vamos garantir a nossa segurança financeira para o futuro. E aí eles chegam em casa tarde da noite, vão dormir tarde da noite, na hora de comer o pão, come apressadamente, atabalhoadamente, para ganhar mais tempo. Não vivem. Por quê? Porque colocaram o ter acima do ser. Eu fui procurado por um casal, lá em Vitória, certa feita, que disse assim para mim: pastor Hernandes, nós nos casamos, combinamos isso, trabalharmos 15 anos, pegado, para a gente montar um patrimôniozinho, para depois então ficar mais tranquilos. A mulher saía de casa 6 horas da manhã, voltava para casa 3 horas da tarde. O rapaz saía de casa 11 horas da manhã, voltava para casa 10 da noite. Depois de 15 anos, sabe qual a conclusão deles? A voz que cada um via não era do cônjuge. O cheiro que cada um sentia não era do cônjuge. A presença que cada um tinha na vida não era do cônjuge. Depois de 15 anos, eles ganharam dinheiro, mas olharam um para o outro e perguntaram assim: mas quem é você? Descobriram que estavam dormindo com um estranho, para não dizer que já estavam dormindo com o inimigo. O casamento acabou, apesar do dinheiro ter vindo. Não adianta você construir patrimônios e mais patrimônios e perder o seu casamento. Não adianta você ter coisas e mais coisas e não ter relacionamento dentro de casa. Agora notem comigo outra coisa. Tem gente que economiza, mas sem prazer. Aí já é usura. Gente, uma coisa estranha. Deixa eu lhes dizer um fato curioso. Eu conheci um senhor, numa cidade onde eu morei, que ele tinha muitas casas de aluguel, muitas. De vez em quando eu via aquele homem catando lenha, pau seco, na rua. Para quê? Para levar para casa, para cozinhar feijão, porque não queria gastar gás. Acredita num trem desse? Eu conheço pessoas que são ricas, têm muito dinheiro guardado e vivem na miséria. Na miséria, porque não sabem usufruir o que Deus dá. Não faz uma viagem, não vai num restaurante, não compra uma boa roupa, a casa é deixada à míngua. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas não vão sofrer. Quem nunca ralou, nunca trabalhou é que vai usufruir. Porque não entenderam um princípio: quando Deus dá fruto do seu trabalho, você pode e deve desfrutar desta bênção de Deus. Eu não estou falando de esbanjar, eu não estou falando de você ser egoísta, eu não estou falando de você ser avarento, eu não estou falando de você viver só para você. Diz a Bíblia lá de Nabal, que ele tinha muitas reses, e quando Davi pediu para ele uma ajuda: não, mas eu vou dar nada, eu vou matar minhas reses para dar para você, tudo isso aqui que é meu é para mim. Não estou falando de avareza, eu estou falando de você usufruir gostosamente aquilo que Deus lhe dá como fruto do seu trabalho. Agora notem uma coisa no versículo 2: aos seus amados ele o dá em que horas? Enquanto?
Dormem. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então você precisa entender prioridades. Primeiro Deus, depois seu cônjuge, depois seus filhos, depois seus amigos. Pessoas vêm antes de coisas. Porque a sociedade inverteu tudo isso. A sociedade se esquece de Deus, ama as coisas e usa as pessoas. Quando nós deveríamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Então essa é a primeira fase da família, o casamento. Vamos para a segunda fase. A segunda fase é a chegada dos filhos. Olha aí comigo dos versos 3, 4 e 5. Então, olha aí o versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. A primeira coisa é que os pais devem ver os filhos como herança de Deus. Agora, vamos pensar em herança. Herança não é alguma coisa que você trabalha para ter, não é verdade? Trabalhei para ter, não. Você não herança recebe. Você não trabalhou para isso. Quem trabalhou foram os seus pais, você não. Você recebeu por herança. Herança não é questão de mérito. Um filho pode ser bom e pode ser ruim. Ele tem o quê? Direito à herança. Então preste atenção nisso. Filhos são herança de Deus. Não é que você merece. Não é que você fez por onde. É presente de Deus para você. Entenda isso. A perspectiva precisa mudar. Eu conheço pai e mãe que quando chega um bebê, eles se desesperam. Tem outros que se desesperam para ter, outros se desesperam porque tem. Entenda que é herança de Deus, é dádiva de Deus. Agora, outra coisa importantíssima, meus amados irmãos, herança não pode ser desperdiçada. Lembra do pródigo, que pega a sua herança antecipadamente e desperdiça? Quando Deus põe essa herança, que é dele, para você, nas suas mãos, o que você tem que fazer com essa herança? Cuidar. Cuidar. Não perca a oportunidade de lavrar nesse campo, de cultivar esse campo, de você fazer com que essa lavoura que foi colocada na sua mão, seja uma lavoura frutífera. Você precisa entender isso. Há uma frase que todo pai que tem filha para casar devia decorar. Eu aprendi essa frase, estou aguardando o dia de chegar a minha vez. E a frase é essa: quando o pai, não tem aquele negócio do pai entregar a filha lá na hora do altar lá? O pai disse assim, ó, você tem que fazer decora essa frase. O negócio é o seguinte: ao entregar a menina, diz: toma, é tua, cuida, é minha. É mais ou menos isso, entendeu? Toma, é tua, cuida, é minha. É como se Deus estivesse dizendo para você, ao entregar um filho para você: toma, é teu, cuida, é meu. Perceber isso? Nossos filhos são herança de quem? De Deus. Herança do Senhor são os filhos. Agora veja você, que tem outra expressão no verso 3, o fruto do ventre, seu galardão. Olha que hoje a gente pensa em filho de quê? Despesa, não? Orçamento. Porque lá no passado, nas nossas famílias agrícolas, rurais, o que era um filho? Mão de obra. Quanto mais filho um homem tinha, mais capacidade de produção ele tinha. A nossa realidade urbana, quanto mais filho, mais o quê? Despesa. Em vez de você aumentar o orçamento, você diminui o orçamento, você divide o orçamento. Mas a ideia aqui, irmãos, é uma ideia de galardão. O que é galardão? É alguma coisa que traz uma alegria, um entusiasmo, uma recompensa, uma coroação.
Essa é a atitude com que o pai e a mãe devam receber uma criança na sua casa. O fruto do ventre, o seu galardão. A própria nobreza dessa expectativa produz no coração a grandeza do significado desse recebimento. É herança de Deus, é galardão de Deus para a vida dos pais. Agora, notem vocês que nós deveríamos com isso entender que os nossos filhos são o nosso maior tesouro. Vocês acham que é isso que está acontecendo hoje na sociedade? Vocês acham que hoje parece que nós estamos invertendo valores, colocando coisas na frente de pessoas? Eu já contei, não sei se aqui no Conexão com Deus, mas uma experiência que eu li, que mexeu comigo. Quando nós não temos essa noção, nós amamos as coisas mais do que pessoas. E uma casa onde coisas valem mais do que gente, falta a graça de Deus. E a história que eu escutei foi essa: um pai e uma mãe que tinham um sonho, comprou um carro, da marca que eles queriam, da cor que eles queriam, do modelo que eles queriam, do ano que eles queriam, com todos os acessórios que eles queriam. Vocês entendem de carro? Todos os acessórios que eles queriam. E aí o sonho se realizou. Esse casal botou o carro na garagem. Aquele negócio assim, aquela tintura esmaltada, aquele negócio lindo. Pensa num Ferrari vermelho assim, era mais ou menos aquele tipo da pintura. E aí, só que esse casal tinha um menino de 4 anos, Peralta. Você conhece o menino de 4 anos, Peralta? Pois é, o menino, ao ver o carro estacionado, ele pensou assim: que legal, que lugar maravilhoso de eu fazer meus desenhos. E ele pegou um prego e começou a desenhar, esculpindo seus desenhos assim mais fantasiosos no capô do carro, na porta do carro, achando que ele estava fazendo o máximo. Quando o pai chegou e viu a cena, o pai ficou possesso de raiva. Você conhece gente que fica possessa de raiva? Pois é, que o pai ficou. E o pai pega o menino de 4 anos e começou a surrar a mão dele. Surrar, e o pai perdeu o controle. Você conhece gente que perde o controle emocional, que destempera emocionalmente, que não sabe ter domínio próprio na hora dessa? Foi além das medidas. Quando deu por fé, o menino estava com as mãos deformadas de tanto apanhar. Correu com o menino para o hospital, não teve mais jeito. Tiveram que amputar as 2 mãos do menino. Para salvar o menino, tiveram que amputar as 2 mãos. No outro dia o pai foi no hospital, desesperado. E aquele menino, já consciente, de volta da cirurgia, ao ver o pai entrar no quarto, levantou os 2 cotoquinhos de braço e disse: papai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. Eu pergunto a você, um homem desse tem prazer de entrar num carro? Um homem desse tem prazer de celebrar bens materiais? Nós precisamos entender que os nossos filhos são o maior tesouro que nós temos na vida, dado por Deus. Agora vejam vocês, no versículo de número 4, que é uma outra figura. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Agora ele começa a usar uma linguagem que o pai não é um agricultor, o pai não é um empresário, o pai é o quê? Um guerreiro, é um lutador. E agora ele vai usar a linguagem da guerra daquela época, porque não havia nenhuma força mais poderosa numa guerra do que os flecheiros. Quantos filmes você já assistiu com os flecheiros? Você está do lado de cá, o inimigo está do lado de lá, tem um vale no meio, e daqui se lança flechas, às vezes cheias de fogo.
Só que a flecha tem 3 significados. Primeiro, todo guerreiro precisa carregar suas flechas. Todo guerreiro. Nas costas. Pai e mãe carrega filho. No coração, a mãe no ventre, depois no bolso, depois nos braços, a vida inteira na mente e no coração. Não dá para gerar e deixar para lá. No momento em que você tem filhos, você fica aliançado para a vida. Algumas pessoas dizem, bateu asas do ninho e acabou meu compromisso. Acabou nada. Acabou nada. Eu pergunto aqui, pai e mãe que têm filhos casados, se eles não preocupam mais com os filhos, se eles não estão mais ligados aos filhos, se eles não se envolvem mais com os filhos. Envolve do mesmo jeito. É uma relação, pode ter saído do ninho do ponto de vista da independência financeira, da independência emocional, mas você continua completamente ligado. O que diz respeito a um filho seu, diz respeito a você. Mas a segunda coisa de um flecheiro, de um guerreiro, é que ele não desperdiça suas flechas, ele lança suas flechas para um alvo específico. Em outras palavras, meus amados irmãos, nós não criamos filhos para nós criamos filhos para Deus e para a vida. Nós lançamos os nossos filhos. Não é bom, não é saudável criar um clã. Sabe o que é um clã? Filho casa, faz um puxadinho na casa. Aí outro filho casa, faz outro puxadinho na casa. Não tem jeito de fazer o puxadinho para os lados, levanta mais um andar. E aí vira uma confusão. Sabe por que vira uma confusão? Se a nora sua brigar com seu filho perto de você, você fica com raiva da nora. Só que a nora brigou com o seu filho, que é o marido dela, daqui a meia hora os dois estão legal de novo. Tudo resolvido, com a nora, com a sogra não, com o sogro não. Quem casa, quer casa e precisa de casa. É melhor você morar numa tapera do que morar numa mansão com seus pais depois de casado. Aluga uma meia água, 2 quartos, 1 quarto só, não tem problema, mas você precisa ter o seu cantinho, porque os pais precisam lançar a flecha. Mas em terceiro lugar, nenhum guerreiro desperdiça a flecha, ele lança a flecha no alvo certo. Então pais crentes criam filhos para a glória de Deus, pais crentes criam filhos com princípios de Deus. É bem verdade que um filho ou uma filha pode não querer seguir essa orientação, pode resistir a essa orientação, mas isso não isenta você da responsabilidade de continuar insistindo, ensinando na linguagem bíblica e inculcando, botando na cuca deles. Isso dá trabalho, mas lança a sua flecha. O texto conclui dizendo que feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Sabe o que significa isso? Diz os entendidos que quando os nossos filhos são pequenos, eles choram para ficar conosco. Quando eles crescem, nós choramos para ficar com eles. Se você não plantar hoje, você não colhe amanhã. Olha o princípio de Deus. No começo, você protege seus filhos. No final, seus filhos protegem você. Esse é o projeto de Deus. Quando os seus filhos são tenros, às vezes sem capacidade de se protegerem, cabe a você, pai, cabe a você, mãe, protegê-los. Mas depois, suas forças vão se acabando, e eles vão se fortalecendo, e amanhã quem vai defender você são os seus filhos. Esse é o projeto de Deus. Essa é a ideia de Deus de família. Mas vamos para a terceira fase. Olha comigo aí, a terceira fase é a fase dos filhos grandes. Salmo 128, versos de 1 a 4, confira aí comigo. Sabe o que eu acho lindo? Como é que esse casamento começou? Com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Começou o quê?
Com Deus. Deus é o alicerce, Deus é o construtor, Deus é o edificador. Como é que essa família está depois que os filhos crescem? Olha o verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quem começa bem, continua bem. Quem começou no caminho certo, continua no caminho certo. É por isso que os casamentos mistos são tão perigosos. São tão perigosos. Porque quando o começo já é duvidoso, quando o começo já é conflituoso, quando não há consonância de pensamento, de fé, de valores, começa errado. A possibilidade de errado é muito grande. Eu gosto muito de um livro do Jaime Kemp, quando ele diz o seguinte: estatisticamente falando, 75% dos casamentos mistos dão errado. Não quer dizer que 2 crentes casando não dá errado, não. Às vezes dá também. Porque não basta só casar, é preciso manter o casamento. Mas ele diz o seguinte: vamos imaginar o seguinte, então, que você trabalhe no Rio de Janeiro e você precisa pegar uma ponte aérea de Congonhas para Santos Dumont toda semana. Mas vamos imaginar assim, de uma forma muito maluca, que no último ano, 75% dos voos que saem de Congonhas para Santos Dumont estão caindo no mar Mediterrâneo. Eu pergunto a você, você tomaria um voo desse? Você embarcaria numa aeronave dessa? Nenhuma pessoa sensata faria isso. E não obstante 75% dos casamentos mistos fracassarem, tem tantos que estão embarcando nessa aeronave. Olhe comigo o versículo de número 2. Ele colocou lá no começo do casamento o dinheiro na proporção certa, lembra disso? Valorizando mais o ser do que o ter. Não correndo desesperadamente, levantando de madrugada, dormindo tarde, comendo apressadamente. Olha aí a perspectiva depois da família já constituída, versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Notem aqui, primeiro, integridade. Não, o negócio está difícil, gente, trabalhar hoje, quem trabalha não ganha nada, quem rala não progride, quem fica suando a camisa não enriquece, então eu vou dar um jeitinho, eu vou dar uma manobra, eu vou entrar com uma propinazinha, eu vou fazer alguma coisa nos bastidores aqui, porque quem está levando vantagem é esse pessoal que está roubando mesmo, está levando vantagem mesmo, está enriquecendo mesmo, já anda de jatinho particular, tem iate, tem mansão, tem isso, tem aquilo, eu vou também entrar por esse caminho. Não. Olha o que o texto do versículo 2 diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Está falando que você vai ficar rico? Mas, qual o resultado disso? Feliz serás. Ô gente, você pensa comigo, honestamente, esses concidadãos nossos que estão envolvidos nesses escândalos financeiros aí da atualidade, vocês acham que essas pessoas dormem em paz? Vocês acham, porque pegaram aquele montante, eles são mais felizes por isso? O que faz um ser humano ser feliz? É ter paz com Deus, é ter paz com a sua consciência, é chegar em casa e botar a cabeça no travesseiro e dormir, é chegar e olhar para o marido, para a esposa, para os filhos e poder olhar nos olhos e não ter que abaixar a cabeça. Isso é ser feliz. Você come do fruto do seu trabalho. Agora, quando você é honesto, é trabalhador e íntegro, a bênção de Deus acompanha você. Feliz serás e tudo te irá bem. Tudo te irá bem não significa que você vai ser o cara mais rico da cidade, não. Significa que você vai ser próspero. E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é paz, prosperidade é alegria, prosperidade é harmonia, prosperidade é família unida, prosperidade é a bênção de Deus sobre a sua cabeça. Mas olhe mais, terceiro lugar, o casamento é feliz e os filhos florescem num clima de união. Notem comigo, por favor, o que está escrito no verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Duas coisas merecem destaque aqui.
Notem como a mãe tem um papel fundamental como elo de ligação e união da família. Irmãos, Deus deu à mulher, você mulher, Deus deu para você essa habilidade, essa graça de você ser agregadora dentro da sua família. Quer um exemplo? Faça uma pesquisa. Quando você nota numa família que primeiro morre o homem deixando a mulher viúva, já numa idade mais avançada, via de regra a família continua unida. A mãe tem esse poder de agregar. Mas quando é o contrário, quando morre primeiro a mulher, o homem, via de regra, não consegue manter os filhos debaixo das asas. Agora, olhem outro emblema aqui fundamental, a mesa. A mesa, ao redor da mesa. Tem mesa na sua casa? A família fica ao redor da mesa? Você já abriu mão da mesa? Sabe por que a mesa é importante? Imagine que você esteja chateado com seu irmão, ou brigado com seu pai, ou brigado com a sua mãe, ou a sua mãe brigada com você, ou seu pai chateado com você, mas tem que assentar aonde? Ao redor da mesa. E ali não tem jeito não, é olho no olho. Olho no olho. Olho no olho. Esse negócio de fazer o pratinho para a televisão, fazer o prato e ir para o quarto, fazer o prato e cada um vai para um canto, nós temos que parar com isso. Casa precisa ter mesa. Mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de acerto, mesa é lugar de restauração, mesa é lugar de conversa, mesa é lugar de gargalhada, mesa é lugar de descontração, mesa é lugar de família. Notem vocês que a esposa está lá e os filhos estão, como rebentos da oliveira, ao redor da mesa. Esse homem plantou lá atrás o casamento em Deus, esse homem entendeu que pessoas valem mais do que coisas, esse homem recebeu os filhos como herança de Deus, esse homem recebeu os filhos como galardão de Deus, esse homem agora permanece fiel a Deus, ele trabalha e come com alegria do fruto do seu trabalho, Deus o faz prosperar e a família dele está o quê? Unida. E sabe o que significa isso? Felicidade. Felicidade. Não tem mais. Versículo 4 diz que uma família unida é uma bênção tão grande. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Não diz aqui, eis como será abençoado o homem mais rico da cidade, eis como será abençoado o homem mais culto da cidade, eis como será abençoado o homem que atingiu o topo da pirâmide social. Não, eis como será abençoado o quê? O homem que teme ao Senhor. Mas eu termino, última fase da família. Versículos 5 e 6, é a fase dos netos. Olha que legal. Ele vai do casamento a quê? A velhice. Do começo ao fim da jornada. Olha comigo, por favor, o versículo 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Notem que ele sai do contexto da família e sai agora na direção da cidade. Uma família abençoada, uma família unida, uma família temente a Deus, uma família que tem valores, ela é uma família que esparge sua luz, é uma família que reverbera a sua influência para dentro da cidade. Ela é uma família saneadora, ela é uma família abençoadora no lugar onde ela está inserida, irmãos. Que coisa linda! Deus quer abençoar o Brasil através da nossa família. Da nossa família. Alguém já disse que Davi ganhou o mundo e perdeu a sua família. Alguém já disse que Noé perdeu o mundo e ganhou a sua família. Mas quem sabe o projeto de Deus é que nós alcancemos o mundo através da nossa família. Mas finalmente, confira comigo, versículo de número 6,
e vejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Eu não tenho ainda o privilégio de ser avô, mas dizem os que têm esse privilégio, que neto é filho com açúcar. Os pais mais bravos amansaram. O filho não podia encostar em nada que estava em cima da mesa. Neto pula em cima da mesa, fala nada. O melhor conceito de avô que eu já encontrei até hoje é esse: avô é um burro bravo, que o filho amansou para o neto montar. Avô é um burro bravo, que o filho amansou para o neto montar. Dá a impressão que é isso mesmo. Eu vou esperar chegar lá para eu ver se essa teoria é verdadeira. Mas que privilégio, né? Você poder ver os filhos, e agora ver os filhos dos filhos. Tem uns que são mais abençoados que ver os filhos dos filhos, dos filhos. A minha irmã já é bisavó, você acredita no negócio desse? Nem avô, só é bisa. Então é um privilégio você ver a sua descendência se perpetuando na terra. Agora, talvez você possa dizer, pastor, mas eu não tenho filhos, e como é que fica a minha vida? Bom, tem pais que são pais adotivos, e eu gosto muito da ideia da adoção, porque Deus é um Deus pai adotivo, né? Ele nos adotou, depois Ele nos gerou, pelo Espírito Santo. Mas sabe qual a diferença às vezes de um pai natural, uma mãe natural, para um pai e uma mãe adotivos? Que um filho natural pode vir sem planejamento. Concordam comigo? Conhece pai e mãe que não estava planejando e chegou o menino? Chegou a menina? Não tem filho adotivo sem planejamento. Não tem. Todo filho adotivo, ele é escolhido deliberadamente, propositadamente. É uma escolha de amor. Ninguém conscientemente diz, eu vou adotar um filho para arrebentar com ele. Eu vou adotar um menino porque eu quero descarregar minha ira em alguém, então eu preciso adotar um para ter motivo para descarregar. Ninguém faz isso, só sou um insano. Mas vamos imaginar que você hoje não sou nem pai natural, nem mãe natural, nem pai adotivo, nem filho adotivo. Você pode ter muitos filhos, o quê? Espirituais. Você pode gerar filhos espirituais. Cuidar deles. Não foi assim que Paulo chamou Timóteo? Meu filho. Meu filho. Então, amados, que Deus nos ajude a investir na nossa família. Que Deus nos dê graça para que a nossa família seja um cenário de vida. Que Deus nos abençoe para que a nossa família seja uma bênção na sociedade. Talvez você diga, pastor, mas a minha família é tão complicada, mas é a sua família, você não tem outra. Você não pode trocá-la por outra. Então invista nela. Então cultive essa lavoura. Então faça o melhor que você pode para que essa família melhore, para que ela seja uma bênção, para que ela seja uma fonte de alegria para você e de prazer para a sua alma e de glória para o nome de Deus. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos cantar ao Senhor mais um cântico, e depois nós vamos orar e impetrar a bênção. Que Deus abençoe vocês. Talvez eu nunca esqueço uma palavra do pastor Jeremias, eu acho que ele é oportuno quando diz isso. Você não é o que você escuta, você não é o que você sente, você não é o que você fala, você é o que você faz. Então eu gostaria que você hoje pudesse pensar uma coisa: o que é que eu vou fazer lá dentro da minha casa para melhorar o meu ambiente? Talvez pegar seu filho no colo, dar um beijo nele. Talvez falar para o seu pai, para sua mãe: papai, mamãe, eu te amo. Talvez dar um abraço no seu irmão, que tem tempo que você não dá. Talvez sentar com seus filhos e dizer: meus filhos,
Eu tenho os maiores sonhos para vocês, para que vocês conheçam a Deus, temam a Deus, para que a gente seja uma família unida, para que a nossa descendência possa ser uma bênção na terra. Faça algo que surpreenda você e surpreenda a sua família.